Oi pessoal, bem-vindos à semana 1 do Plano de Estudo Doutorado volume 5. Nós vamos começar a estudar as reações orgânicas. Iniciaremos por reações de adição, que está na página 48 e as atividades estão na página 51 e 52. Leia um texto, introdutório aqui, e aqui ele vai falar que as reações de adição são características de compostos que apresentam insaturações. Então, duplas, triplas, compostos que tenham essas ligações. Aqui ele vai falar primeiro sobre a hidrogenação catalítica, porque você usa um catalisador aqui, que é o níquel ou a platina, tá? Aqui eu tenho CH2 e CH2, tá? E o que acontece? Quando eu vou adicionar algo aqui que é igual, aqui eu tenho hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro, tá? Então, tanto faz o primeiro carbono que eu vou escolher aqui e o que vai ser adicionado em cada um. Por quê? É a mesma coisa. Então, eu adiciono um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. E essa dupla, ela é rompida, formando o CH3, tá? E a reação de hidrogenação em alcinos? Você vai ter a tripla ligação aqui, reagindo com um mol, ele vai formar CH2, CH2. Então, aqui vai romper a tripla e vai ficar uma dupla ligação. Reagindo com mais um mol de hidrogênio, rompeu a dupla e vai ser adicionado o hidrogênio em cada carbono da dupla, formou CH3, CH3, tá? Na halogenação, a mesma coisa. Um cloro vai entrar aqui no CH2 e outro cloro aqui no CH2, tá? Então, você tem a adição de halogênio, tá? Ou halogenação. Lembrando que halogênios é o grupo 17 da tabela periódica, formado por flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Então, quando eu for fazer isso, tá vendo que você tem cloro de um lado, cloro do outro. Então, um vai entrar em um carbono da dupla e o outro em outro carbono da dupla. A mesma coisa com alcinos. Se ele reagir completamente, ele vai chegar aqui, tá? Se ele só tiver um mol de Cl2, ele vai reagir o alcino e vai formar um composto com dupla ligação e 2 cloros ali, ou 2 bromos, ou 2 iodos, né? Mas se ele tiver quantidade suficiente de reagente ali, ele vai reagir novamente e vai romper a dupla, vai formar uma ligação simples aqui, agora com 4 cloros na estrutura. Agora, quando eu tiver aleto de hidrogênio, que é formado por HBr, HCr, Cl, HF, né, que são alguns exemplos, existe uma regra, que chama regra de Markov-Nikov. Nessa regra de Markov-Nikov, você vai olhar o seguinte, olha para os dois carbonos da dupla, aquele que tiver maior número de hidrogênios vai ser onde o hidrogênio será adicionado. E o que tiver menor número de hidrogênio vai ser adicionado o outro aqui, ou cloro, ou bromo, ou iodo, ou flúor, tá? Então, você tem que seguir essa regra. Aqui, por que tanto faz? Porque você tem o mesmo número de hidrogênios em cada lado. Então, você vai formar esse composto aqui, tá? Somente esse. Quando você tiver composto que não é simétrico, assim, tiver número de carbono e hidrogênio diferente para os carbonos da dupla, aí você tem que seguir a regra de Markov-Nikov, né? Que é adicionar o hidrogênio no carbono que já tem maior número de hidrogênios, tá? Lembrando que o hidrogênio vai entrar aqui, o cloro entra no outro carbono aqui, tá? Então, vamos lá para ver as atividades. Reagindo 2-penteno. Essa nomenclatura aqui, gente, ela está desatualizada, né? Porque, na verdade, você tem o pente 2-eno reagindo com HBr, tá? Então, vamos ver a estrutura do pente 2-eno para a gente poder analisar? Bom, pessoal, essa é a estrutura do pente 2-eno que vai reagir com HBr. Então, eu falei para vocês que quando tiver HBr, HCl, HF, né? A gente tem que observar aqui. Olha para a dupla e analisa. Os carbonos, tem algum que tem maior número de hidrogênio que o outro? Não, todos os dois são CHs. Então, aqui não existe preferência, não tem um produto majoritário sendo formado, né? Você vai formar ali dois produtos distintos. Quando eu adicionar o hidrogênio no carbono 2 e o bromo no carbono 3,
E outro produto, que é quando eu adiciono o BR no carbono 2 e o hidrogênio no carbono 3, tá? Então, você vai ter essas duas opções. Por quê? Não vai ter um produto majoritário, porque aqui nesse carbono não tem um que se destaque em número de hidrogênio. Então, aqui tanto faz. Então, o hidrogênio pode entrar nesse carbono e o bromo nesse carbono, ou o bromo pode entrar nesse carbono e o hidrogênio nesse carbono aqui, tá? Na 2, pessoal, é bem simples. Por quê? Porque ele fala que é para reagir HBr, H2, BR2, tá? E apenas um mol. Então, o que eu tenho? Eu tenho BR2. Então, essa ligação dupla será rompida, assim como a ligação BR-BR, e cada bromo entrará em cada um dos carbonos da dupla, né? Você vai adicionar um bromo aqui e outro bromo aqui. E esse vai ser o produto. Aqui é a mesma coisa. Aqui não existe a regra de Markov-Nikov, tá? Porque você tem a mesma coisa, H2, BR2. Então, aqui, H2, um hidrogênio adicionado aqui e outro aqui. Muito cuidado na letra C, pessoal, porque ele falou que tem um mol disso aqui. Para você reagir com as duas duplas, você precisaria de 2 mols. Então, você vai fazer a reação de adição apenas em uma das duplas aqui, e não nas duas, tá? Então, você vai escolher qual dupla vai fazer e vai colocar o produto aqui para mim, tá? E a questão 3? Questão 3, ele vai falar que a adição do ácido clorídrico a 2-metilbuteno. Ele não falou onde está sua dupla ligação, tá? Então, você pode escolher se vai estar no carbono 1, no carbono 2, vocês podem escolher, tá? Então, vamos lá, vamos ver as estruturas aqui para a gente poder fazer. Então, ácido clorídrico com 2-metilbuteno. Bom, pessoal, aqui a gente tem o 2-metil-but-1-eno que eu escolhi para fazer aqui, tá? Vocês podem escolher com a dupla estando aqui também, tanto faz, tá? Lembrando que nesse caso é o HCl, então tem a regra de Markov-Nikov. Então, vai formar um produto majoritário aqui, que é quando o hidrogênio ele é adicionado ao carbono que tem maior número de hidrogênios, tá? Então, você vai olhar, esse carbono tem mais hidrogênio que esse ou é o contrário? Então, lembrando que o carbono que tem maior número de hidrogênio, o hidrogênio entra nele e o cloro vai entrar no outro carbono, tá? Façam aí, qualquer dúvida podem perguntar. A questão 4, pessoal, ele fala, escreva a reação de adição do ácido bromídrico ao penteno. De novo, ele não falou onde está essa dupla ligação. Então, ou vai estar no carbono 1 ou no carbono 2. Então, fica como opção para vocês, tá? Se vocês quiserem fazer com pente 1-eno, pode fazer, com pente 2-eno também. Eu vou mostrar um dos exemplos aqui, tá? Bom, pessoal, essa aqui é a questão 4, né? Eu escolhi o pente 2-eno, que lá não falou. Às vezes você vai olhar, de novo, aqui tanto faz. Então, aqui tem que formar mistura, né? O hidrogênio ele pode entrar nesse carbono aqui 2, ou o hidrogênio pode entrar no carbono 3, tá? O produto formado vai ser diferente e, como nenhum tem preferência, vai ser uma mistura, tá? A questão 5, tá? A questão 5 fala o seguinte, escreva a fórmula e o nome do produto final que se obtém quando 1 mol de gás acetileno reage completamente com gás hidrogênio. Então, eu vou mostrar para vocês a estrutura do acetileno. Lembrando que o acetileno é ligação tripla. A ligação tripla, pessoal, o que vai acontecer? Sair aqui completamente. A ligação tripla, você vai ter reação, e ele fala que reage completamente, tá? Então, o que você tem aqui é exatamente o que ele está te pedindo lá embaixo. Ele está te pedindo exatamente essa reação aqui, e ele fala que reage completamente. Esse aqui é o acetileno, essa estrutura aqui. Então, se reagir com H2 em quantidade suficiente, vai, primeiro, formar o eteno, reage com mais 1 mol de H2 e forma esse composto aqui, tá? Qual composto que tem 2 carbonos com ligação simples, né? Et, o quê? Né? Ligação simples é AN, EN, IN, hidrocarboneto termina com O, né? Bom, pessoal, é só isso, tá? Qualquer dúvida, entre em contato através do WhatsApp ou pelo aplicativo de Conexão Escola, utilizando o chat, ou
utilizando o chat de conexão escola web.